sabe, sempre papel para vender alunos meus, namorados, são alunos de ensino, mas não vieram. Não vieram. Às vezes nós não temos mais rico com crentes. Hoje, lembra quando a gente vem, fala aí, imagine quando isso é assim, o inverno pegou pesado, o frio aumentou. Eita Jesus, é dor em todo canto. Porque nós, às vezes, não percebemos que nós vamos cultuar um Deus que Ele cura. Ele cura. A gente já vai com medo. A nuvem nem se formou ainda. E parece que ela está caindo a chuva. E aí se molhando. Essa igreja aqui tinha o líder da criação de Deus, que estava ali passeando, vendo todas as coisas, mas ela era uma igreja com características ruins. Sabe o que ela era? Era uma igreja soberba. Sabe o que diz o versículo aqui? A gente vai pular um pouquinho. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Diz o versículo 17. Olha, que situação, né? Que lindo. Não precisava de coisa alguma. Essa coisa alguma, a coisa alguma principal que eles estavam dizendo era Jesus, o líder da criação de Deus. Eles estavam, onde expulsaram Jesus da igreja, expulsaram a palavra fora Jesus da igreja, e diziam: nós não precisamos dele, porque a nossa cidade é rica, o povo era tão opulente, era um povo tão horrível, um povo tão soberbo, orgulhoso, que as pessoas ali, quando um imperador ia reconstruir, que foi destruído em 61, depois de Cristo, quando o imperador chegou e disse: vamos reconstruir um pouco isso aqui, não. Nós mesmos vamos reconstruir, porque a cidade é cidade rica, nós não precisamos de imperador, não precisamos de ninguém. E o povo seguia o mesmo costume, porque o mundo havia entrado na igreja, e agora dizia: Jesus, eu não preciso de você, você está longe de mim, eu não quero você aqui nessa igreja. E nós corremos o mesmo risco. A igreja de hoje corre o mesmo risco. Tem igrejas que começaram bem e terminaram, estão terminando mal. Começaram com uma igreja forte, hoje uma igreja que expulsou Jesus, e estão no lugar de colocar Jesus, estão colocando os pensamentos homossexuais. E essa é uma dessas, a igreja luterana, desculpe se ela houver algum luterano aqui percebido, a igreja presbiteriana de Impact já estão fazendo casamento homossexual. Aí é o começo. A igreja anglicana e assim por diante estão deixando com que Jesus saia, vai embora, porque é uma forma de a gente expulsar Jesus. Não é dizer assim: Jesus sai daqui, não. É simplesmente a gente aceitar o mal. Nós aceitamos o mal, e quando nós aceitamos esse mal, ele não fica o mal, porque Jesus é santo. Amém? Nós podemos pecar, mas o nosso Deus, Ele não aceita que a gente continue no pecado. Porque o pecado vai afligir a alma, vai destruir a vida, vai corromper o homem e vai fazer com que o homem chegue à sarjeta. E aquela igreja estava assim, uma igreja que estava, olha os sintomas dela, vem dizer que ela era a igreja rica, não precisava de ninguém. E interessante que Jesus chega para ela e diz assim: conheço as tuas obras. Presta atenção nisso. Conheço as tuas obras, versículo 15, que nem és frio, nem quente. Eu vou falar muito sobre ela, a cidade, porque eu quero colocar o principal: Jesus. Jesus é que fazia o homem ser quente. É Ele que faz o homem ser quente. Lembra daqueles dois homens no caminho de Emaús? Eles iam caminhando, de repente aparece um homem, começa a conversar com ele, e no caminho, depois eles contam o seguinte: e quando ele falava conosco, nós sentíamos o calor. É o calor que Jesus Cristo provoca naquele que realmente tem um encontro com Ele. Mas aquela igreja tinha um problema sério. Ela era uma igreja morna. Sabe o que é uma igreja morna? Quem já experimentou de água morna? Sem nada, só água. Porque o café é fácil.
Com chá é fácil. Já bebeu? Boa? Horrível. Eu fui experimentar, porque eu vi esse texto aqui, há um tempo atrás, eu fui experimentar depois. Então, o que é que Jesus quis dizer com isso aqui? Aí, eu tomar um pouco de água morna. E quando eu fui tomar um pouco da água morna, eu não sou de vomitar, eu não lembro se algum dia eu vomitei. Mas veio aquela ânsia de vômito. Porque a água morna, ela tem que ser, ela vai se colocar, ela tem que sair. A igreja de Laodicea é uma igreja morna. É a igreja que estava acima do muro, não sabia decidir o que era. Se estava com Cristo ou com o diabo. Se estava servindo ao mundo ou a Jesus. Porque ela servia ao mundo. Não existe no reino de Deus meio termo. Existem pessoas que foram salvas e lavadas ou pessoas que não têm Jesus. Aquela igreja achava que podia ser assim. Na volta de Cristo, Deus não vai levar a morro, porque o morro, ele não tem nada. Na volta dele, ele vai levar pessoas que são quentes. Mas ele desejava, o texto diz aqui, que ele desejava que fosse ou frio ou quente. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Uma pessoa fria é um incrédulo que não ouviu falar de Cristo. Quando chega na igreja e ouve o pastor pregar, ele estava assim já. A primeira palavra do texto que passou ele começa a sentir uns arrepios. Todos eles sentiam quando não era quente. Porque eles estavam com sede. É o frio, mas estavam com sede. Quando ele ouve o pastor, ele fica assim, ó. Que não vi mais, ele quer mais, porque Jesus é o mais importante, porque o mundo já o desprezou, não presta nada mais, só existe uma esperança, e eles, todos eles sabem disso. Eles falam para ele, eu quero ouvir falar, eu quero ouvir, tem gente que se desespera, que corre, eu quero ouvir. Isso eu já ouvi pessoas me dizendo, correr para ouvir falar de Jesus, porque nunca ouviram falar. Mas repente isso aqui, porque o Brasil é evangelizado não, nunca mais para Jesus só. Tem muita gente que ouviu falar de Jesus assim, à distância, igual ao amor platônico, à distância, sempre distante. E quando ele vem à igreja, ele ouve falar de Cristo. Na sua sede, na sua busca, o Espírito Santo começa a o envolver através da sua palavra, porque a fé é de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Começa a envolver. Olha o que acontece com o morro. O pastor está pregando. Será que vai acabar? Caracteriza de morro. Não vai acabar nunca. Daqui a pouco vai ter clima lá na TV. Vai, passou, não é possível, vai passar um minuto, porque se passar um minuto, eu vou levantar e vou sair da igreja. Eu vou embora. Isso é uma característica de alguém morno. Está morno na igreja, já não dá mais ouvidos. É aquele que diz assim, ó, se o pastor demora, fala. Se o pastor termina cedo, ele não sabe nada. Por isso ele terminou cedo. Se o pastor canta bonito, às 15h20. Se o pastor canta bem, quem está fazendo a frente? Já viu isso? Aqui não acontece. Acontece. Aqui não acontece. Não parece acontecer. Ou acontece. Meu Deus, a mensagem é mesmo. Já sei. João 3,16. E começa atrás, antes do pastor ler. Já está lendo. Porque já sabe de cor. Já não tem mais gosto. Irmãos, quando nós somos crentes, é diferente. Quanto mais a gente escuta sobre Deus, mais a gente quer Ele, porque a sua palavra renova toda hora, não é só a cada manhã. Amém? Amém. Não é só a cada manhã, não. É toda hora que você tem a palavra de Cristo. Eu fico assim, tão feliz. Pega a minha Bíblia. Não tem mais aqueles
olhos estão bons para ler. Sabe a minha Bíblia aqui? Era desse tamanho aqui. Era um pedacinho da minha. Esse tamanho. Pegava, abria, ficava assim, né? Ali assim. Eu pego esse óculos aqui, tentando gravar, não sei quantos graus, e eu começo a ler. Eu começo a viajar, porque a palavra de Deus ela é doce. Eu começo a viajar com essa palavra. Eu gosto. Eu leio. Cada vez que eu leio, eu pego e compro outra Bíblia. Graças a Deus, o irmão Guilherme me deu uma. O irmão Guilherme deu uma esse ano. Tá? Eu comprei uma e me deu uma. Porque eu gosto. Quando você vem à igreja e você não gosta, você não pensa que você é um crente, não. Você está bom. Você não gosta de Deus. Você imagina se você vai estar dentro dele? Quando ele voltar, em pé, dele, do lado do homem, será que você vai estar? Você não gosta dele aqui. Você não gosta de ouvir mais porque você já está cheio. Às vezes eu vou escutar alguém comentar: aqui mesmo está cheio. Não, mas para a igreja eu já sei tanta coisa, já sei coisa do coração do diabo, de trás para frente, de frente para trás. Eu já sei a Bíblia de capa a capa. Sabe o que é saber a Bíblia de capa a capa? Né? Assim, sabe aqui, que aqui é preto, aqui no final é preto. Capa a capa. Não sabe nada. Porque quem sabe sobre a Bíblia, quem mais dele lá? Quem mais dele lá? E o crente, quem é crente também, se perguntar para o credo que vem aqui, ele é crente, porque ele vem atrás de Deus. Ele é o crente frio. Ele vem e aceita Jesus. O crente morto não vê a hora de se livrar, tomar que essa carne. Tomara que já os homossexuais derrubam a carne tudo para acabar com a igreja. Eu não fico, ninguém vai na minha casa, nem ninguém vai me cobrar. Ninguém vai me cobrar. Eu só falo com alguém aqui. Você que vem aqui, todos, olha os dias, irmãos, quem vem à igreja. Eu fico só esperando. Estou trabalhando, só esperando chegar o dia de vir para a igreja. Eu estou fazendo isso porque eu faço isso. Eu tenho sede de Deus. Quanto mais eu venho, mais eu gosto da palavra de Deus. Quanto mais eu aprendo, mais eu gosto dele. Existe um livro intitulado A Última Tentação de Cristo, alguém já ouviu falar? Tem um filme também, baseado nesse livro. O autor diz assim: cuidado, não se aproxime de Deus. Ele é perigoso. Pelo contrário, aproxime-se dele. E ele vai se aproximar de você. Tem muitos jovens que vão para as universidades e voltam a Deus. São aqueles mesmos mornos que estão na igreja por estar. Viu a igreja por vir. Era mais um clube social para ele. Expulsou Jesus da vida e ele está perdido. Infelizmente, se não se converter, está indo para o inferno. Porque hoje não se fala na televisão, os pregadores não falam muito do inferno mais. As igrejas mais falam sobre o inferno do que tem medo. Por quê? Veja só o que Jesus disse, continuando. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. A igreja não via. A igreja estava nua. O crente morto estava nu. O crente morto está assim. O preço que foi pago na cruz, na sua vida. Simplesmente está indo para o inferno sem saber. Não tem mais gosto por Jesus. Era isso que a Odisseia estava vivendo. E nós estamos indo para esse lugar. A igreja desse jeito. Quando fala doutrina, já sei. O pastor vai falar quarta-feira sobre doutrina. O pastor está sobre Tiago. Né? Tiago. Veja, agora o pastor também, Tiago, vai falar sobre doutrina da igreja. Eita, eu não vou não.
quero saber disso, eu só quero cantar. Não é um cantor, ele só sabe cantar. Ele sabe cantar. É o crente cantor. Está cheio do Brasil. Estados Unidos era esse termo. Hoje está vendo na internet. E eu estava vendo Elvis Presley, quando novinho, ele lá na igreja já com um grupo, ele na frente, e ele cantando um hino. E todo mundo, a igreja, todo mundo aplaudindo ele. E mais tarde esse cantor se virou um rei do rock. E terminou a vida triste, abatida, porque cantores que não são amadores, eles também não vão prosperar. Há igrejas, a gente diz assim, olha, pastor, o dia que disser assim, aqui em Tuías Barreto, olha, vai ter um show na Praça do Cruzeiro, no domingo, eu acho que essa igreja vai ficar normal. Amém? Ninguém vai para um show gospel. Até é normal. Né? Não vai? Porque isso não acontece aqui. A maior parte das igrejas, se acontecer um show gospel na praça, vai ter um cantor cantando 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 hinos, povo lá pulando, as igrejas ficam vazias. Se for fazer todo dia, todo domingo, não vai ter mais culto nas igrejas, acabou. Sabe disso? Vários cidades grandes. E veja como é que eles sabem. Quem quiser que coloque no domingo. E passou nenhuma coisa, porque senão o negócio está certo. O povo vai tudo, os jovens correm tudo que tem que pular. Mas não tiveram ainda um encontro com Jesus. Às vezes não tiveram encontro com Cristo, por isso não tem gosto por Ele. Não quer ouvir a palavra, não é aquele crente que quando está no canto, no momento do louvor, aí estão as irmãs aqui se esforçando para cantar aqui, bonitos que cantam aqui. Aí todo mundo aqui, né? Está cantando. Já viu isso? Na hora que o pastor vai falar, cai fora. Uma igreja aqui, eu vou citar o nome. Eu fiz parte dela. Nós temos um grupo de louvor enorme, um monte de gente, mulheres e homens. E todos cantando na frente, era coisa linda, bonito. Irmãos, o pastor, aí eu posso falar o nome dele, Fábio, você lembra? O pastor Fábio, ele ia pregar a palavra. 98% dos jovens, iam para a praça passear a garagem. Sabe o que aconteceu com eles? Sabe o que aconteceu com eles? Crente morno é vomitado. Eu encontro alguns deles por aí, tudo perdido nas trevas, e não voltam para a luz, porque é isso de luz. Largado, ele não quer saber. Você convidado na igreja, ele não quer ir, ele não quer mais, sabe? Porque o diabo já cegou o entendimento deles, e ele já não conheço. Eu encontrei com um que disse para mim, ele não sabe aquilo que você me ensinou. Estava bêbado, totalmente bêbado, e fala assim, bêbado, e tentando me elogiar. Para que elogios? Você tem que receber elogio de Cristo. Quando de repente ele diz, olha, eu disse, vamos para a igreja. Eu estou na primeira igreja batista. Rapaz, não. Gente, já foi aqui. E outros que são de outras igrejas que eu conheço, que eu passei, que eu vi, na hora da mensagem onde ele está, meu filho, todos nós iremos. Porque quem não ouve a palavra de Deus não é? Vamos lá? Quem não ouve a palavra de Deus não é? De Deus. Estou mentindo? O que é que João diz? O que é que o apóstolo João fala? Quem é de Deus ouve? Então, quem não é de Deus não gosta da comichão no ouvido, porque não pertence a Ele. Irmãos, a Jesus Cristo chega o momento mais terrível.
para eles, olha, eu quero que vocês se arrependam. Porque, mesmo assim, a igreja perdida, a única igreja na série que tinha todo mundo perdido, todos estavam perdidos. Até o pastor estava envolvido com a perdição. Porque a igreja opulenta, a igreja rica, poderosa, que não precisava de Cristo, já havia também levado o pastor, já havia destruído tudo. Aí Jesus Cristo chega para ele e diz assim: arrependa, eu amo vocês mesmo assim, arrependam-se. E interessante que ele usa a palavra desse jeito. O versículo de número 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ele coloca no singular. Sabe por quê? Nem todos queriam que mais saber de Jesus. Já estavam enjoados. Sabe por quê? Que hoje a maior parte da igreja anglicana não quer saber de Jesus. Sabe por que a Europa se perdeu? Porque a igreja ficou e achou que Jesus não mais prestava para ele, só prestava para a riqueza. E hoje o Brasil está caminhando rumo a chamada prosperidade, que às vezes chega na nossa igreja, a tal da prosperidade que chega na nossa igreja, no momento que tiver rico, não quer mais Jesus Cristo, não quer mais ele. Olha a Europa, não quer mais. Olha os Estados Unidos, está indo para pior, para a destruição, está se perdendo completamente, e o Brasil está a caminhos disso aí. Só que nós não podemos ficar assim, nós não podemos aceitar isso. Aí Jesus Cristo chega no final e diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. E que a gente usa, vamos dizer milhares de vezes, e uso ainda, para aquele que é frio, para o incrédulo. Eu uso. Você já usou, você pensou que era para o incrédulo que não é morno, o incrédulo que é completamente, que não está ensinando o muro. Era para aquela igreja, a igreja de Laodiceia. E é interessante, irmãos, que naquela época, a gente costuma, e eu até já fiz isso, eu dizer assim que Jesus é bem educado. Ninguém é educado, não. Jesus é educado. Mas a expressão aqui, essa expressão que você está vendo aí, eis que estou à porta e bato. Jesus não estava falando assim, não, olha. Ele estava batendo. Posso bater? Ele estava batendo com força para dizer assim: ou você se arrepende logo, ou deixa eu ir para logo, ou vocês vão para o inferno. A expressão existia duas formas. Existiam duas formas. Aquela que era para avisar, quando o ladrão chegava na casa de alguém, fazia assim, ó. Duas formas de bater. Não tinha nada, não tinha ninguém em casa, não estava roubar. E a forma que Jesus Cristo usou: eis que estou à porta e bato. Apressadamente abra. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrar em sua casa, serei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está chamando aqueles que estão como mortos para se arrependerem e não os frios, mas que nós fomos usados por ele, para que nós sejamos anunciadores das boas novas. Os frios nunca chegarão a Cristo, nem a oportunidade que nós tivemos. Nós temos costume de ir à igreja e achar que ir para a igreja é simplesmente ir para a igreja. Ir para a igreja é sentir o poder de Deus na sua vida. Ir para a igreja é ter um gosto de dizer o maior Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ir para a igreja é sentir o calor daqueles do canto de Maús, aqueles dois. Eu senti o calor quando eu ouvi ele falando. Quando você ouvir a palavra de Deus, pode perceber, se você não sentiu o calor dele, você está morto. Porque quando ele fala, haverá o calor do Espírito Santo que vai agir em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus em nós, agindo para que nós sintamos o seu calor. Você sabia disso? Se você não sabia, começa a pensar. Quando você vier à igreja, não venha para ver, o pastor está demorando. Deixe Jesus falar. Você faz como aquele hino de algo audito. Fica, Senhor, comigo mais um pouquinho. Eu quero estar contigo. Aqueles dois jovens aí de Emmaus, Jesus ia passar. Eu já vou, estou indo. Não, estou conosco, Senhor.
A noite, o sol já declina, a noite está chegando. Fica, Senhor, comigo essa noite. Você agora, amado, ouviu essa palavra sobre essa igreja de Laodiceia. Mas eu acredito que aqui, nesse lugar, essas pessoas já têm o poder de Deus e que sentem o calor quando ouvem a palavra de Cristo. Quando ouvem a palavra de Cristo. Quando você vem aqui em sua casa, comece a sentir o gosto, comece a comer a palavra. Comece a comer a palavra. E você será alguém abençoado por Deus. Você pergunta, por que eu sou abençoado? Eu sou querido. Você chega na igreja, você diz, a igreja é fria. Eu lembro quando eu vim aqui para essa igreja, há um tempo atrás, aqui perto de um salão chamado Senhor Jeová, eu encontrei um senhor de outra igreja, eu não quero dizer o nome dela. Ele passou de bicicleta e disse assim, já vai para aquela geladeira. Eu vi para ele, porque eu não ia para a geladeira, eu ia sentir o calor de Jesus Cristo. Porque eu conheci Ele. E quando nós conhecemos Deus, ninguém vai importunar a gente. Ninguém, um amiguinho não vai importunar você. Venha, chama os irmãos. Diga a ele que vem para a escola dominical. Venha sentir o calor do Espírito. Venha atender a palavra. E você vai ser um crente. Não morno, mas um crente quente. Porque Deus não aceita crentes mornos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria ficar muito mais pelo pastor cantar um hino. Podemos? Nós vamos cantar um hino. Vamos ficar em pé. Depois ele vai estar com a palavra.